O acesso à comunicação e à tecnologia evoluíram muito. Atualmente, existe um fluxo contínuo de informações que impulsionam uma interação mais efetiva e rápida entre todos. Essas transformações provocaram mudanças profundas de uma geração para outra, sobretudo em relação ao uso dos celulares. Nessa perspectiva, fica claro que somente o quadro, o caderno e a caneta não são mais suficientes para manter os alunos interessados em aprender. Neste cenário, o uso pedagógico da tecnologia pode muito a contribuir com a motivação dos estudantes. Embora o uso do celular em sala de aula tenha sido por muito tempo inaceitável, tanto pelo corpo docente quanto por lei, hoje o cenário é bem diferente. O maior desafio das escolas é aprender a inserir esses aparelhos de forma eficiente e adequada para o melhor desenvolvimento e aproveitamento dos estudantes. O que vemos aqui agora, o que nós acabamos de ouvir, é um fragmento de um artigo de opinião. Então hoje nós vamos falar sobre esse gênero textual. O que vem a ser um artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema. Ele escolhe um assunto e ele vai expor as suas opiniões. Por isso ele recebe este nome, artigo de opinião. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e ao mesmo tempo persuadir o leitor sobre determinado assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados através dos meios de comunicação de massa, televisão, jornal, revistas, e esses meios de comunicação abordam temas de atualidade. E as características que identificam esse gênero, nós temos primeiro, se eu fosse agora escrever um artigo de opinião, eu primeiro tenho lá o título do texto. Geralmente esse título ele é polêmico, provocativo, né? Eu exponho uma ideia ou um ponto de vista sobre um assunto que eu vou falar, que eu vou defender. O texto ele se apresenta em 3 partes: exposição, interpretação e opinião. Ela possui um parágrafo introdutório, ou chamado de introdução, e nessa introdução eu vou apresentar os elementos principais da ideia que eu quero defender ou que eu quero falar sobre ela. Eu tenho o desenvolvimento, onde eu vou expor os argumentos em defesa deste ponto de vista, e depois eu tenho a conclusão, que é onde eu vou fazer o fechamento dessas ideias que eu argumentei ao longo do texto. Também, nesse texto do artigo de opinião, eu vou usar predominantemente os verbos no presente do indicativo. A linguagem ela deve ser objetiva, e aí eu vou usar a terceira pessoa. Porém, se eu usar de subjetividade, então eu vou usar a primeira pessoa. Eu devo obedecer uma linguagem padrão durante todo o texto, evitando as marcas que normalmente eu usaria na oralidade. Então eu tenho que manter a linguagem padrão. Mas além dessas características principais do artigo de opinião, eu devo também ter cuidado com alguns procedimentos argumentativos, dos quais eu devo utilizar se eu quero atingir o meu objetivo de convencer o leitor, de persuadir o leitor que ele possa, a partir da minha opinião, inclusive até mudar as próprias opiniões dele. Esse é um dos objetivos do artigo de opinião, manifestar a opinião do autor do texto em relação a determinado tema. Então, eu tenho que pensar, eu devo estabelecer uma relação
no meu texto de causa e consequência. Para argumentar, eu tenho que tentar estabelecer, né, essa relação de causa e consequência. Essa é uma forma de eu poder induzir ou conduzir o leitor. Eu posso usar, por exemplo, de épocas, de lugares, né, fazer comparações, porque são recursos que eu vou usar para convencê-lo. E é muito importante que, ao escrever esse artigo, que eu saiba o público que eu quero atingir. Então, o texto que eu vou fazer, ele tem que ter um foco. A quem eu quero atingir com esse texto, né? Eu tenho então que estabelecer uma interlocução com o leitor. Ele, ao ler o meu texto, ele tem que se sentir identificado com aquilo, ou pelo menos eu tentar fazer com que ele se sinta dessa forma. Então, eu posso usar, inclusive, posso produzir afirmações de efeito para poder induzi-lo, para poder convencê-lo. Isso é uma característica de um artigo de opinião. O que é diferente, por exemplo, de uma notícia, que a notícia não tem essas características. A notícia é pura e simples, da forma como aconteceu. É só um relato do que aconteceu. Mas o artigo de opinião, eu manifesto o que eu penso sobre aquilo que eu estou falando. Eu tenho a introdução, como nos textos argumentativos, dissertativos argumentativos, e nessa introdução eu tenho a exposição, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Depois eu tenho o desenvolvimento, né, é a interpretação, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E por último eu tenho a conclusão, que é já a opinião, a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Bom, diante disso, vamos imaginar então, eu vou dar o passo a passo. Se eu fosse agora sentar para escrever um artigo de opinião, ou a professora ou alguém me pediu, um jornal, o que é que eu faça, ou seja, eu tenho que produzir um artigo de opinião. Então, o passo a passo. Primeira coisa, eu escolho o tema. Eu defino qual é o tema que eu quero defender, que eu quero falar. Então, para fazer um artigo de opinião, esse tema ele tem que, antes de qualquer coisa, estar na minha cabeça já definido. Eu não posso improvisar. Eu tenho que escolher o tema. Vou falar sobre o racismo, por exemplo. Então, eu tenho que escolher aquele tema, né, e me preparar para ele. Então, este é o assunto sobre o qual eu vou falar. Eu vou falar sobre o racismo, por exemplo. Então, eu tenho que me preparar sobre ele. Tema e título são duas coisas diferentes, né? Quando eu pensar em título e em tema, eu tenho que saber separar as duas coisas. Aqui eu estou falando sobre o tema que eu vou discorrer. Agora, o título é o nome que eu vou dar ao meu trabalho, ao meu artigo. Então são duas coisas diferentes. Daí eu posso, por exemplo, fazer uma busca, né? Uma pesquisa de argumentos para eu poder me resguardar e estar mais bem preparado para discorrer sobre aquele tema. Eu posso buscar argumentos, inclusive internet ou jornais, revistas, pessoas que já falaram sobre aquilo. Eu posso me basear naquilo para poder ter um respaldo daquilo que eu vou falar. Não basta saber o tema, né, e não possuir argumentos. Então eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou conseguir convencer o meu leitor. Por isso é importante fazer a pesquisa detalhada, né, profunda se possível, e atualizado, mais importante. Anotar tudo que eu puder, tudo que eu achar interessante sobre aquele assunto eu vou anotar. E vou construindo pouco a pouco o corpo do meu texto. Não devemos esquecer nunca que a opinião ela tem que ser formada por você. Ou seja, se é eu que vou escrever o artigo de opinião, eu tenho que ter a minha opinião sobre o assunto. Eu tenho que estar com uma opinião sólida, né? Uma opinião muito minha, pessoal mesmo sobre aquilo, e não copiar dos outros, porque se no artigo de opinião eu começo a expressar a opinião de outros autores, de outras pessoas que falaram com as palavras deles, então eu posso inclusive incorrer em plágio, né? Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que estudar, devo estudar argumentos de outros, mas eu tenho que desenvolver os argumentos meus, a minha opinião. E daí, cada tema que nós escolhemos para fazer, para trabalhar, ele é muito vasto. Nossa, se eu for agora falar sobre
racismo, tem 1 milhão de coisas que eu posso falar sobre o racismo, né? Eu posso falar sobre o racismo no Brasil, eu posso falar sobre a origem, eu posso falar sobre a história, eu posso citar alguns casos, eu posso falar no racismo comparativo na antiguidade com o atual. Ou seja, existe uma infinidade de, digamos assim, de formas de abordar o assunto racismo. É essencial fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. Isso facilita e muito a escrita do texto, evitando me perder em tanta informação. Espero que vocês tenham gostado e nunca se esqueçam que para construir um artigo de opinião eu tenho que trabalhar a minha própria opinião. Até breve.